E o Robozão está com um novo comandante. Trata-se de Luiz Carlos Vinck, um velho conhecido do futebol amazonense. Ele mesmo que esteve por aqui treinando o Grêmio Quarense, Nacional, São Raimundo, ele agora assume o comando do Robozão nessa promissora campanha do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar sobre isso tudo, mas antes roda a vinheta. E eu convido você, torcedor do Manauara, torcedor do Robozão, que está chegando agora, que está acompanhando essa campanha, apenas a segunda participação do Manauara no Campeonato Brasileiro da Série D. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o teu comentário também, compartilha esse vídeo, deixa o joinha, toda aquela coisa que você conhece de YouTube. Vem, soma com a gente e embarca nessa grande aventura. Galera, eu conheci o técnico Luiz Carlos Vinck ali bem no início da minha carreira, né? Eu comecei no jornalismo esportivo em 2003, já em 2005, né? No Grêmio Quarense, ele desembarca em Manaus, né? Chama bastante atenção pelo estilo de jogo e é claro que ele chama atenção, né? Acaba abrindo o mercado, principalmente rumo ao maior time da época que a gente tinha aqui, que era o São Raimundo, que disputava o Campeonato Brasileiro da Série B. Logo ele sai do Grêmio, recebe essa oportunidade, vai treinar o São Raimundo e já começa a fazer uma estrada muito bacana aqui, onde depois ele ia para o Nacional, depois passaria pelo Galo da Praça da Saudade, voltaria outras vezes ao São Raimundo também e até conquistaria um título com o Manaus como pensão, que daqui a pouco a gente vai falar sobre, né, os títulos do Luiz Carlos Vinck. Mas antes vamos voltar um pouquinho aqui para a carreira de jogador do Vinck, né? Ele foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre, mas ele fez história também com a camisa do Vasco, quando ele conquista aí o Campeonato Brasileiro de 1989, com direito a fazer uma assistência para o gol do título, né? O gol que foi marcado pelo Sorato. Vai chegar no toque de bola, que é a sua característica, o time do Vasco. Bismarck, daí para Boiadeiro. Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco. Olha o cruzamento, a chance! Gol! Do Vasco! Sorato mete a cabeça! Ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia: Luiz Carlos parte livre na esquerda. O cruzamento no segundo pau, veja no replay. Passou do Bebeto, o jogador do Vasco meteu a cabeça. O lateral direito também fez parte daquela seleção brasileira de 1984, que participou dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né, que teve o nosso Gilmar Popoca como craque da competição. Ele também estava naquele time que conquistou ali a primeira medalha de prata do futebol brasileiro. E depois de uma carreira bem sucedida como jogador, o Vinck não quis saber de largar o futebol e começou a trabalhar como treinador. E como treinador, gente, ele tem uma folha enorme de serviços prestados a vários clubes do futebol brasileiro. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, entrando no Gol para consultar, ele foi desde 1999 ali pelo Lajeadense, passou pelo São José, nos times do Rio Grande do Sul, né? Depois foi para o Mojimirim, Pelotas, Grêmio Quarense, como eu falei, São Raimundo, Nacional, 15 de novembro, Rio Negro, Operário, Sampaio Correia, Bacabal, volta ao São Raimundo de novo, Manaus com pensão em 2009, que eu falei para vocês, o Cianorte, enfim, Passo Fundo, Veranópolis, Caxias, Esportivo, e o cara estava recentemente, né, no Brasiliense. Ou seja, tem uma folha realmente enorme de serviços prestados. Agora a gente vai começar a falar aqui dos títulos que ele tem na carreira como treinador. Bom, e o primeiro deles vem em 2009, aqui na Série B do Campeonato Amazonense, quando ele comandou o Manaus com pensão, né, que acabou, é um time que teve uma passagem meteórica, né, muita gente conhece aí, conquistou a Série B, mas depois não conseguiu aí se manter na elite do futebol amazonense. Mas enfim, ele leva esse título em 2009 e depois ele volta a ser campeão em 2012, quando ele leva o Esportivo lá do Rio Grande do Sul à conquista da Série B do Campeonato Gaúcho, hein? Um campeonato difícil
para Chuchu e mais uma Série B aí na conta do Luiz Carlos Vinck. Com o Lajeadense, ele venceu em 2014 a Supercopa Gaúcha e no ano seguinte, um baita feito aí, quando ele vence a Recopa Gaúcha em cima de nada menos do que o Internacional, o time que o revelou. E o último título dele, né, foi em 2017, quando o Caxias ele foi campeão do interior no torneio do Campeonato Gaúcho. Entre 2021 e 2023, ele teve uma passagem aí também boa pelo Anápolis, né? Durante a passagem dele aqui, o time assegurou participações contínuas na Série D do Brasileirão, além de conquistar vaga na Copa do Brasil no ano de 2023. E agora vamos ouvir aqui as primeiras palavras do novo treinador do Robozão, né, que ele fala aqui sobre esse retorno ao Amazonas, né, sobre já ter trabalhado com alguns jogadores desse elenco, e por fim ele fala também sobre a questão logística para o próximo jogo, né, contra o Grêmio Atlético Sampaio Gás de Roraima. Vamos ouvir o que ele disse. Bem, eu acho que assim, a satisfação retornar, né, a Manaus, é uma cidade que eu tive o prazer de ficar muito tempo, trabalhar em vários clubes, né, nacional primeiro, trabalhei no Grêmio Coariense, né? Trabalhei no São Raimundo, Série B de Brasileiro, trabalhei no Operário, trabalhei no Rio Negro, o Manaus Compensão, que era uma parceria com o São Raimundo, que nós subimos para a primeira divisão também. Então, sim, foram passagens muito boas, né? A gente relembra com muito carinho, esperar agora que a gente possa fazer um grande trabalho no Manauara, né? Que oferece hoje uma estrutura muito boa. A gente já está observando muito, né, a questão dos vídeos, dos jogos. Alguns atletas eu já tive o prazer de trabalhar. O Vitinho foi um, Jonathan Mock outro, o Geninho, né? E os outros a gente vai conhecendo, né, no dia a dia, observando a característica de cada um o mais rápido possível para que nós possamos objetivar uma equipe que realmente possa ter uma performance dentro de campo de muita competição, né, de intensidade, de força, de qualidade, para a gente poder atingir esse objetivo do acesso à Série C. Bem, eu entendo que não existe reclamação pela logística, né? A gente vai viajar de ônibus nessa viagem, né? Mas nós vamos com antecedência, com 3 dias de antecedência, então nós temos como trabalhar lá na quinta-feira à tarde, nós vamos trabalhar na sexta pela manhã, para fazermos um grande jogo no sábado à tarde. Então, tranquilo, a gente está procurando observar a questão do adversário, né, para a gente poder passar para os atletas aquilo que a gente pensa e esperar que realmente a gente consiga fazer um jogo de qualidade, um jogo onde a gente possa realmente ter uma performance excelente e trazer a vitória para casa. Pois é, e o Vinck, ele vem para substituir no comando da equipe o Marcelo Vilar. Marcelo Vilar que não deixa o clube, né, que vai ficar como diretor técnico de futebol. Marcelo aí que vem enfrentando alguns problemas de saúde, né? Então ele continua no clube, né? Continua ali passando essas informações, dando esse aporte aí para o Luiz Carlos Vinck, mas agora a bronca é com o Vinck para ver se o Manauara, se o Robozão consegue aí o tão sonhado acesso no Campeonato Brasileiro da Série D. O campeonato esse que está apenas começando e na primeira rodada aí o Robozão ficou no empate, mas final de semana tem muito mais futebol.